O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecerão o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o Padre Márcio me convidou, ele também encaminhou o tema em Jesus com Santa Rita, caminhar juntos para construir uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, que é o tema da novena, né? Em preparação à festa de Santa Rita. Alguém poderia perguntar assim: Padre, quem é esse sínodo de que falam tanto e que tem até prece para ele? Então, a gente diria, a palavra sínodo não se trata de uma pessoa, né? Sínodo quer significar uma comunidade toda, que caminha junta, que caminha unida. E sínodo não é uma novidade na igreja, né? Mas existe já desde os inícios da igreja. Aí, de maneira bem popular, nós poderíamos dizer assim: então, sínodo então seria como naquele tempo em que acolhíamos missionários das outras comunidades e todos nos sentíamos missionários, a gente se reunia, combinava tudo, meditávamos a palavra de Deus, celebrávamos a Eucaristia, nos organizávamos em grupos, fazíamos visitas, benzíamos as casas e os doentes, como uma programação de atividades bem definida. Cedinho realizávamos procissões e ao final partilhávamos o café da manhã, rico em variedades, porque cada família trazia um prato, era uma fartura só, tudo era tão bonito e alegre. Então, o sínodo, caminhar juntos, né, uma comunidade unida que caminha junto. Então, de maneira bem popular, poderíamos dizer, apresentar o sínodo, né, assim, dessa maneira. E aí poderíamos traduzir também a igreja do Papa Francisco. Então, o Papa Francisco sempre fala de uma igreja em saída, uma igreja missionária, e ele diz na Evangelii Gaudium: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Alguém poderia dizer que isso é saudosismo, e nós podemos dizer que isso é sínodo, uma igreja unida, festiva, preocupada com a casa, com a família, com a igreja doméstica. Quando se fala de benzer a casa e os doentes, é expressão da graça de Deus, né?
Tudo isso é a marca de uma igreja simples, com o simples. Então, uma igreja que valoriza seus ritos e símbolos, sem apego às pompas, aos panos, nem às rendas. Uma igreja que se aproxima dos fragilizados, dos pobres, dos pecadores. Uma igreja próxima, impregnada de compaixão. Também o Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, ele diz: não quero uma igreja preocupada com o ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Assim, então, agindo dessa forma, o clericalismo desaparece. Há, na verdade, uma comunidade viva e, nas entrelinhas, a compreensão de que todos os seus membros estão a serviço da alegria, do reino de Deus. A hierarquia não deveria ser outra coisa senão a expressão da organização dos serviços e ministérios. O que se evidencia é um caminho feito junto. E o resultado é a convergência, o colorido da colaboração de todos. No Evangelho do próximo domingo, celebrando a Ascensão do Senhor, nós vamos ouvir, que Jesus envia os seus discípulos a todas as nações, dizendo que eles devem fazer discípulos e batizar aqueles que acolherem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, assim como o Papa Francisco vai pedindo, uma igreja em saída, uma igreja que vá ao encontro, uma igreja que se aproxime das pessoas. Então, o sínodo é uma expressão do que a igreja deve ser. É o já na história, o céu já na história. Então, como que o Cristo ressuscitado estará presente no nosso meio? O Cristo que ressuscitou volta ao Pai. Então, é pelas nossas atitudes, vivendo aquilo que o Cristo ensinou, aquilo que o Cristo nos deixou, é que o Cristo vai se mantendo presente entre nós, é que as obras do Cristo, como ele falou, farão as obras que eu faço, farão obras ainda maiores, é que as obras vão acontecendo e essa presença do Cristo vai acontecendo também entre nós. Então, o céu no já da história, enquanto peregrinamos para o ainda não. Ou seja, a plenitude, Então, o céu vai acontecendo, a presença do Cristo vai acontecendo no hoje, no já da nossa história, mas caminhamos para a plenitude, do ainda não, que vai se completar, claro, com a segunda e definitiva vinda do Cristo. Então, o tema, com Santa Rita, caminhar juntos, por isso é sínodo, para construir essa igreja sinodal. E eu então acrescento comunhão, participação e missão, que não são palavras minhas, do próprio sínodo, Comunhão, participação e missão. Então, o sínodo e a comunhão exprime a própria natureza da igreja. Depois do Pentecostes, primeiro domingo depois do Pentecostes, nós vamos celebrar a Santíssima Trindade, e aí a gente celebra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a natureza ali, que é uma comunidade, a Trindade. Então, a comunhão exprime a própria natureza da igreja e faz contemplar e viver o mistério da vida trinitária, que é justamente a comunhão de pessoas. Então, todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, são batizados, fazem parte da família de Deus e estão unidos ao corpo de Cristo, pelo Espírito. A igreja é um corpo em que cada membro precisa ter o mesmo sentir de Cristo. A igreja é como um coro, que deve cantar todos no mesmo tom. Então, os cristãos não devem ser competidores, mas cooperadores. Não devem ser rivais, mas parceiros. Não estão lutando por causas pessoais, mas todos buscando a glória de Deus. Então, na igreja de Deus, não deve existir disputas políticas, brigas por cargos, ciúmes e invejas. Porque tudo isso é contrário, ao Espírito, tudo isso é contrário à natureza da igreja, que é a Trindade, que é uma harmonia ali na Trindade. Então, são desafios aí
para todos nós, como igreja. Sínodo e participação. O batismo é a fonte inicial da nossa vivência de fé e pertence à igreja. Dele, nossa fonte de vida, deriva a igual dignidade dos filhos e filhas de Deus, embora na diferença de ministérios e carismas, né? Então, o Espírito Santo vai distribuindo os seus dons e os carismas, e há essa diferença, mas é para o enriquecimento de toda a igreja, de toda a comunidade. Participarmos todos é um compromisso eclesial irrenunciável. Para todos os batizados, esta é a carteira de identidade, o batismo. Então, em virtude do batismo, somos chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. E aí nós encontramos no documento de Aparecida, que na época, né, o cardeal Bergoglio teve uma participação muito importante, hoje Papa Francisco, e no documento de Aparecida nós encontramos: os fiéis leigos são os cristãos que estão incorporados a Cristo pelo batismo, que formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Realizam, segundo sua condição, a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. São homens da igreja no coração do mundo e homens do mundo no coração da igreja. Também, na primeira leitura do próximo domingo, no final da leitura diz assim: homens da Galileia, por que vocês estão parados aí olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu voltará da mesma maneira, né? Ou seja, a missão do Cristo passa para a igreja, para nós, os batizados. E os anjos então dizem: por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Então, é a participação, né? É o envolvimento, é estar vivendo essa comunhão, o desafio da comunhão como a Trindade, e essa participação, todos participando, todos recebem dons, né, carisma do Espírito, que é para o enriquecimento da comunidade, né, que é para se colocar para o enriquecimento da comunidade, para a evangelização. Então, a missão, né, a missão é única: sermos alegres anunciadores do Cristo, levando a boa nova. Sair, partir e nada levar, apenas a coragem e o amor no coração. E aí nós encontramos então, né, em Lucas: portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: a paz esteja nesta casa. Então, veja, essas são as próprias palavras de Jesus, né, enviando os seus discípulos. Portanto, ide, né, eu vos envio. Jesus fala dos desafios que teremos, né, mas Ele estará também conosco, o Espírito também estará nos guiando, nos fortalecendo, nos defendendo, como ouvimos no Evangelho de ontem. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, então um despojamento. A ninguém saudeis pelo caminho, ou seja, não se deve perder tempo, né? A missão exige de nós que sejamos dinâmicos, né? Sem perder tempo. E assim que entrardes numa casa, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Então esse é o núcleo, né, da missão em atos concretos. Então a missão sempre foi o compromisso na história da igreja, desde a sua fundação até nossos dias. Como novamente nos recorda o Papa Francisco na convocação do sínodo: somos chamados à missão de evangelizar com ardor, enfrentando os desafios dos obstáculos que sempre podem ser superados. Então, somos chamados à missão de evangelizar com ardor, enfrentando os desafios dos obstáculos que sempre podem ser superados. Então, levar, né, o Cristo às pessoas, o anúncio do Cristo às pessoas, e aí, na liberdade de cada um, Deus dá essa liberdade. A pessoa pode acolher como pode rejeitar. Mas se nós estamos aqui, é porque acolhemos e somos batizados. Então, celebrando, né, a padroeira deste santuário, Santa Rita, um desafio
para quem é daqui, do santuário, para os peregrinos que vieram, né, das demais paróquias, né, cada um na sua paróquia, na sua comunidade, e o grande desafio com Santa Rita, né, com a intercessão de Santa Rita, caminhar juntos, então, para construir essa igreja sinodal, que é comunhão, participação e missão. Que o Espírito Santo, então, internamente nos guie, né, para que esse Espírito da verdade, que ouvimos no Evangelho de ontem, nos guie a verdade, que é o próprio Jesus, nos oriente internamente e externamente, nos defenda, né? Seja o nosso advogado diante do mundo que persegue, o mundo anticristão, o mundo que persegue os valores do Evangelho, que Ele nos defenda, então, e nos fortaleça e nos console esse trabalho de evangelização, que não é fácil, mas, como diz o Papa Francisco, são desafios que sempre podem ser superados. E com a intercessão de Santa Rita, a santa das causas impossíveis, então a gente vai avançando com a graça de Deus. Vamos então elevar a Deus as nossas preces. Pelos pastores e fiéis presos e torturados, vítimas da intolerância política e da violência, para que o Espírito os ensine a sofrer por amor de Cristo, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas famílias pagãs que, à semelhança das de Filipos, se convertem pela palavra, a oração e os sinais de Deus, para que recebam o batismo e lhes sejam fiéis, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas pessoas que vivem tristes e amarguradas, com a aparente ausência de Deus na Europa de hoje, para que o Espírito Santo e a fé dos crentes as fortaleçam, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas jovens e pelos jovens do mundo inteiro, que andam em busca da verdade que liberta e do amor que salva, para que o Espírito lhes abra o coração à voz de Cristo, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Por cada um de nós e pelos outros paroquianos, para que o Espírito nos convença da existência do pecado e nos ensine a lutar contra ele e contra o mal, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Provavelmente você trouxe a sua intenção, e no silêncio do seu coração, então, qual a intenção que você quer apresentar a Deus pela intercessão de Santa Rita?